entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. José Raul Capablanca, campeão mundial de 1921 a 1927, considerado por muitos como o maior talento natural do xadrez em todos os tempos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse grande campeão, ouça o nosso podcast. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. Capablanca é sem dúvida o jogador dotado de maior talento natural da história do xadrez. Muitos pensam dessa forma. Ele foi invencível durante grande parte de sua carreira, graças à perfeição de sua técnica. Quando a gente analisa suas partidas, parece que o xadrez é simples e que a lógica, em seu estado mais puro, resolve qualquer problema. Só um outro verdadeiro gênio como Alekhine soube encontrar suas debilidades e demonstrar que ninguém é imbatível no jogo de xadrez. Fazer aqui um pequeno resumo da carreira do Capablanca. Nasceu em Havana, Cuba, em 19 de novembro de 1888 e morreu em Nova York, em 8 de março de 1942. Foi campeão do mundo de 1921, após vencer Lasker, em Havana, até 1927. Jogava com simplicidade, lógica e muita rapidez de cálculo. Possuía uma visão do jogo perfeita. Evitava as complicações, embora possuísse grande domínio tático. Entre seus melhores torneios, podemos destacar São Sebastião, 1911, Hastings, 1919, Londres, 1922, Nova York, 1927, Barcelona, 1929, Nottingham, 1936 e Moscou, 1936. Ele aprendeu a jogar vendo seus pais com 4 anos e venceu Corso, que era campeão cubano, sendo apenas um menino de 12 anos. Durante 8 anos não perdeu uma só partida. Em toda a sua carreira, só perdeu 36 jogos de campeonato. Disse que Capablanca, alguns dizem que Capablanca é para o xadrez o que Mozart era para a música. Talvez a sua maior frustração tenha sido a sua derrota pelo campeonato mundial frente ao Alekhine. O match que aconteceu em 1927, na Argentina, em Buenos Aires. Talvez a sua principal debilidade fosse seu excesso de confiança. Entre seus legados, podemos destacar 3 livros muito importantes para a história do xadrez: A Primer of Chess, My Chess Career e Fundamentos de l'Ajedrez. Era diplomata de profissão. Casou-se 2 vezes. É considerado como o maior talento natural da história do xadrez e um dos maiores campeões mundiais. Sem dúvida, o melhor enxadrista hispânico de todos os tempos. Um verdadeiro gênio. Capablanca ele está presente sempre em grandes listas, quando você pergunta a grandes jogadores, ou até mesmo um patureba, um capivara como eu. Quando a gente faz uma lista, a gente sempre acaba incluindo o Capablanca. Por exemplo, a minha lista é bem simples: Kasparov, Magnus Carlsen, Bob Fischer, Karpov, e aí no 5º lugar eu sempre coloco 2 ali na 5ª posição. Pelo tempo que segurou o título mundial, talvez o Alekhine, mas pelo talento natural eu colocaria o Capablanca. Então eu sempre tenho uma pequena dúvida ali em 5º lugar, se eu colocaria o Capablanca ou se eu colocaria o Alekhine. São 2 grandes jogadores. Um dos grandes torneios que o Capablanca participou, ele não foi campeão, ele ficou em 3º lugar, foi o Campeonato de Moscou, em 1925. Até tem um filme completinho, é só você fazer uma busca rápida no YouTube, mas de qualquer forma eu vou deixar o link desse filme na descrição do áudio. É um filme russo que conta a história desse torneio, conta um pouco da história de Capablanca e desse torneio de Moscou de 1925. E esse torneio foi uma competição internacional em Moscou, então na União Soviética, entre 10 de novembro e 7 de dezembro no Hotel Metropole. Foram convidados 10 estrangeiros, incluindo o campeão mundial Capablanca e seu antecessor Lasker.
O evento despertou interesse local pelo esporte, com centenas de pessoas acompanhando a competição, que teve algumas partes registradas no filme Chess Fever, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do áudio. Bogoliubal venceu o torneio, sendo o único evento na Rússia que viria a participar. Esse torneio foi sensacional. Eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia dos participantes. Efim Bogoliubal, Emanuel Lasker, Capablanca, Frank Marshall, Saviele Tartakover, Carlos Torre, Richard Hett, Piotr Romanovski, Ernst Greenfield, Alexander Ilinzenevsky, Fedor Boyachuk, Boris Verlinsky, Rudolf Spielmann, Akiba Rubinstein, Grigor Levenfish, Ilya Rabinovich, Frederick Yates, Friedrich Semisch, Salomon Gotthilf, desculpe aí a pronúncia, Fedor Dus e Nikolai Zubarev. Então era um torneio que reuniu grandes nomes do xadrez mundial, do xadrez russo, e aí Capablanca ficando em terceiro lugar, ele que era o atual campeão mundial. Então, para você ter uma ideia da força do torneio, ele acabou ficando em terceiro lugar. Capablanca é uma das figuras mais admiradas e lendárias da história do xadrez. Em geral, é curioso como que as figuras mais lendárias do xadrez tenham nascido no continente americano. Morphy, Pillsbury, Capablanca, Fischer. Embora, por exemplo, os últimos dois tenham sido diametralmente opostos um do outro. Fischer se dedicava e era absorvido completamente pelo jogo, enquanto que Capa, como era conhecido, não era familiarizado com a teoria de aberturas e vivia no seu cotidiano, afastando do xadrez. Não fazia quase nada e trabalhava muito menos que seus adversários, e ainda assim conseguiu vencer os torneios e metas mais importantes, permanecendo invicto por anos. De todos os campeões, foi o que menos perdeu. Não seria esta uma indicação de um talento ilimitado, de uma genialidade indiscutível? Com certeza. Capablanca possui uma incrível habilidade de rapidamente bater o olho numa posição e intuitivamente captar suas características essenciais. Seu estilo, um dos mais puros e cristalinos em toda a história do xadrez, assombra por sua lógica. Como ele costumava ensinar, se um plano foi elaborado, ele deve ser rigorosamente seguido. Gente, todo mundo sabe que quando você está jogando xadrez, você deve ter um plano. Se aquele plano vai ser ruim, é uma consequência. Mas é melhor jogar com um plano ruim do que não ter plano nenhum, não é? E Capablanca não respeitava alguns conceitos teóricos, né? Digamos assim, que você mexia 2 vezes a mesma peça. Ele mexia várias vezes a mesma peça. Se ele queria um cavalo numa posição X, ele ia conseguir, ele ia fazer de tudo para levar aquele cavalo à posição X, independente do número de lances que ele faria. Então, Capablanca foi genial. Eu vou deixar também um link de algumas partidas na descrição do áudio, sobretudo as suas melhores partidas. Vou deixar também o link de quando ele ganhou do Lasker, o torneio que ele ganhou do Lasker, e o torneio de quando ele perdeu para o Alekhine, que vai ser o nosso próximo campeão a ser contado a história da série dos campeões mundiais. Aqui no nosso clube de xadrez nós temos uma raridade, que é um livro que pertenceu ao professor Hélio Saldanha e chama-se Partidas Clássicas de Capablanca, La Perfección en Ajedrez. E tem como autores G. Stauber e P. Ales Monasterio. Esse livro veio do México e é a 2ª edição, é uma raridade. Esse livro é de 1958. E aqui tem grandes partidas do Capablanca. É um acervo incrível, realmente uma raridade que foi nos deixada aqui pela família Saldanha. Tem a partida completa aqui com Corso, que é a partida que quando ele tinha 12 anos de idade. O livro está totalmente na anotação descritiva. E aqui também segue algumas cronologias, né, de 1901 a 1909, o Mate com Marshall, enfim. É uma grande relíquia, a gente tem muito orgulho da família ter deixado esse livro com a gente e está sendo muito bem cuidado. Gente, então era isso, fazendo um pequeno resumo sobre a carreira de Capablanca.
Vou deixar os links ali em que, se vocês tiverem interesse, vocês podem se aprofundar ainda mais na carreira desse genial enxadrista. Muito obrigado pela audiência. Por favor, peço gentilmente que sigam a gente em nossas redes sociais. É só você procurar lá por Xadrez Piraí. A gente vai estar presente no YouTube, no Instagram e no Twitter. No Twitter é Xadrez Piraí com HY. P-I-R-A-H-Y. Xadrez Piraí. Ok? Muito obrigado. Cuidem-se. Quarentena-se. Até a próxima. Fui. Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família.